Um milionário chegou sem avisar. Entrou na sala e viu o inimaginável, sua namorada, o dedo apontado, a mãe dele encolhida na cadeira. A verdade veio à tona. E o que ele descobriu depois disso mudou tudo dentro daquela casa. O avião tocou o solo com um leve tranco e Renato soltou o ar preso no peito. Não era comum voltar antes do previsto, mas naquela manhã algo o empurrara para casa. Um pressentimento suave, quase tolo, que ele ignorou até o último minuto. Passou pelo portão de desembarque com a mochila jogada no ombro, o paletó dobrado no braço e o presente para a mãe cuidadosamente embalado dentro da mala de mão. Um xale azul claro de lã fina, escolhido porque a cor lembrava seus olhos. Dona Olívia sempre dizia que azul era a cor de paz. Ele queria surpreendê-la, fazer o almoço juntos, passar a tarde conversando como fazia antes da vida ficar corrida demais. Ainda no carro, enquanto o motorista passava pelos bairros arborizados, Renato sentia o cansaço da viagem começar a dissolver. Pensar na mãe sempre fazia isso, acalmava tudo. Quando o portão automático de sua casa se abriu, a sensação mudou. Não era nada específico, não havia barulho, não havia movimento, mas a casa tinha outra energia. Ele saiu do carro devagar, puxando a mala, e notou a porta da frente encostada. Não aberta, apenas encostada. O suficiente para causar um incômodo na nuca. Estranho, murmurou franzindo a testa. Dona Olívia tinha mania de fechar tudo 2 vezes. Cadeado, alarme, tranca. Sempre dizia, casa aberta traz vento e problema. Renato empurrou a porta com a ponta dos dedos. O rangido suave ressoou pela sala silenciosa. A primeira coisa que sentiu foi um clima pesado, denso, como se o ar tivesse sido cortado minutos antes. Diferente do acolhimento habitual da casa, sempre cheirosa, organizada, viva. A segunda coisa que notou foi uma voz, baixa, rápida, arregada de veneno. Você não presta nem para isso, é impressionante. Uma mulher dizia. Renato congelou, reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Carolina. Ele caminhou alguns passos com cuidado, e a cena se revelou como um soco no estômago. Carolina estava de pé, perto da mesa de jantar, o dedo apontado para o rosto de Dona Olívia, que estava encolhida na cadeira, com as mãos trêmulas sobre o colo e os olhos úmidos. Eu peço uma coisa simples, Carolina continuou, irritada, impaciente. E você é incapaz de fazer sem estragar tudo. Meu Deus, que mulher exageradamente inútil. Renato sentiu o coração acelerar tão forte que ouviu o próprio sangue nos ouvidos. Carolina nunca falava assim na frente dele. Nunca. Diante dele era doce, equilibrada, educada. Sempre dizia que amava a sogra. Mas ali estava a mulher que ela escondia. Dona Olívia tentou responder, a voz baixa, quebrada. Desculpa, eu só achei que você tinha pedido para deixar. Você acha errado. Sempre. Carolina interrompeu impiedosa. Se eu tivesse uma funcionária assim, já teria mandado embora faz tempo. Mas você nem para isso serve. Renato não se lembrava de ter largado a mala. Só percebeu quando ouviu o baque no chão. As duas se viraram ao mesmo tempo. O rosto de Carolina se transformou diante dos olhos dele. A violência sumiu. O deboche desapareceu. A arrogância se dissolveu como tinta na água. De repente, ela era novamente a namorada doce, sorridente, surpreendida, a versão que ele conhecia. Renato? Amor. Você já voltou? Disse com uma risada trêmula, arrumando o cabelo como se isso pudesse apagar o que ele acabara de presenciar. Renato não respondeu. Olhou para a mãe, que abaixou os olhos depressa, tentando esconder o que não tinha como esconder. Silêncio. Silêncio duro. Silêncio que queimava. Carolina deu um passo na direção dele, forçando um sorriso. Meu bem, não é o que parece. Renato respirou fundo.
a primeira respiração consciente desde que entrara na casa. Ele percebeu, com um nó amargo na garganta, que aquilo não tinha acontecido pela primeira vez. E quando finalmente abriu a boca, sua voz saiu tão fria que ele próprio não reconheceu. Então me explica, porque eu quero entender exatamente o que é isso. A expressão de Carolina vacilou. Dona Olívia apertou as mãos no colo, e naquele instante, sem gritos, sem movimento brusco, apenas com a forma como ela desviou o olhar, Renato percebeu que ali havia muito mais do que uma discussão isolada. Algo pior, algo antigo, algo que ele nunca tinha visto e que agora se recusava a ignorar. O silêncio que tomou a sala após a pergunta de Renato parecia sólido, quase palpável. Carolina abriu a boca como quem procura uma resposta pronta, mas nada veio. A sombra do que ele viu ainda pairava ali, impregnada nas paredes, no tom de voz da mãe, no tremor que ela tentava esconder. "Alguém vai me explicar?" Ele repetiu agora mais baixo. E essa calma era pior do que grito. Carolina respirou fundo, ergueu o queixo e avançou 2 passos, entrando no raio de intimidade dele com uma naturalidade ensaiada. Renatinho. Usou o apelido que só usava quando queria desviar assuntos. Sua mãe se confundiu. A gente só estava conversando. Ela entendeu errado. Renato percebeu o movimento de Dona Olívia, pequeno, quase imperceptível, um encolher de ombros que dizia não foi isso, um pedido mudo para não piorar. Ele se virou para a mãe. "Mãe, ela te tratou assim antes?" "Não, meu filho." Olívia respondeu rápido demais. "É só um mal-entendido. A Carolina estava irritada com uma coisa minha. Só isso." Carolina assentiu com vigor, aproveitando a deixa. "Eu pedi para ela deixar o almoço descongelando, Renato, e ela tirou tudo errado. Eu só falei meio alto porque fiquei preocupada com você chegando cansado. Foi isso." Renato ainda estava parado à entrada, como se o corpo recusasse entrar mais na sala. Ele analisava cada detalhe, como fazia quando fechava contratos. Postura, olhar, respiração, pausas. E nada batia. Carolina se aproximou mais e segurou o braço dele. "Amor, me escuta. Você sabe como eu cuido da sua mãe. Sempre cuidei. Só que hoje ela estava sensível. E você sabe como ela é. Às vezes, ela exagera um pouco." "Carolina." Renato cortou firme. "Eu ouvi você dizendo que ela não servia para nada." A mão dela escorregou do braço dele, como se tivesse perdido força instantaneamente. Ela piscou rápido, buscando uma explicação. "Eu estava nervosa. Não devia ter falado desse jeito, mas eu jamais falaria algo sério assim para ela. Você sabe que eu a adoro." Renato se virou novamente para a mãe. Os olhos dela estavam baixos. As mãos ainda apertavam o pano do avental. "Mãe." Olívia levantou o rosto devagar, com um sorriso frágil tentando cobrir a dor ainda visível. "Renato, eu estou bem. Não precisa fazer tempestade. Foi só um desentendimento, meu filho. Todo mundo se exalta às vezes." Carolina aproveitou a suavidade da mãe para retomar território. Encostou a mão no peito dele, deslizou os dedos pela camisa, sorriu um sorriso doce como açúcar demais. "Viu só? Ninguém brigou. Você chegou cansado, imagino. Viajar assim no susto. Vem cá, vamos conversar no quarto, eu explico direitinho. Foi só um estresse bobo. Eu amo a sua mãe. Você sabe disso." Ela tentou abraçá-lo. Renato não se moveu. Carolina ficou suspensa por um instante, braços no ar, e então deixou-os cair. A máscara dela não caiu de uma vez, caiu em rachaduras. Primeiro, o olhar fugindo rápido demais. Depois, a impaciência no canto da boca. E por fim, um lampejo de irritação quando percebeu que ele não cedia. Renato respirou fundo. Carolina,
Hoje você vai para casa. A gente conversa com calma amanhã. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era pesado. Era perigoso. Ela arregalou os olhos, surpresa. Surpresa de verdade, porque nunca tinha sido contrariada daquele jeito. Como é que é? Vai para sua casa, repetiu, sem agressividade, mas com firmeza. Não é o momento. Carolina deu uma risada curta, nervosa. Você está me expulsando? Estou pedindo espaço. Por causa disso? Apontou para Olívia, com um desprezo mal contido. Por causa de uma mulher que esqueceu o próprio aniversário no ano passado? Sério, Renato? Renato não respondeu de imediato. Ele se aproximou da mãe, colocou a mão no ombro dela com cuidado e só então se virou para Carolina. Por causa do que eu vi. Não do que eu ouvi. Do que eu vi. Carolina abriu e fechou a boca várias vezes, como se buscasse uma versão de si mesma que pudesse usar ali. Mas nenhuma encaixava. Ela agarrou a bolsa no sofá, quase rasgando a alça. Tudo bem, eu vou, mas amanhã você vai ter que me ouvir. Não vou aceitar ser tratada assim por um teatro que sua mãe fez. Dona Olívia encolheu-se ainda mais. Renato deu um passo à frente, bloqueando Carolina sem tocá-la. Cuidado com como você fala da minha mãe. A frase não veio como ameaça, veio como um limite. E limites costumam revelar quem as pessoas realmente são. Carolina respirou fundo, engoliu a revolta, forçou um sorriso distorcido. Até amanhã, amor. Saiu batendo o salto no chão com violência contida. Quando a porta se fechou detrás dela, a casa pareceu soltar o ar preso. As paredes relaxaram. O ambiente ficou mais leve, ainda que apenas um pouco. Renato olhou ao redor e percebeu o que não tinha visto antes. A toalha caída ao lado da mesa, um copo quebrado escondido debaixo da pia, a panela no fogão com o fogo desligado às pressas. Nada ali parecia um desentendimento. Parecia algo que durava mais tempo. Dona Olívia tentou se levantar, mas Renato segurou sua mão. Mãe, olha para mim. Ela hesitou. Quando finalmente ergueu o rosto, havia a dor de alguém que suportou mais do que deveria, e por mais tempo do que merecia. Renato sentiu o chão mudar sob seus pés. Me conta a verdade, pediu, com voz baixa. Só a verdade. Olívia respirou fundo, como quem prepara o coração para algo que preferia manter escondido. E enquanto ela buscava palavras que não queria dizer, Renato começou a perceber. Aquela noite não era um acidente, era revelação, era início, o começo de tudo que ele ainda precisava descobrir. A cozinha estava silenciosa quando Olívia puxou uma cadeira e se sentou devagar, como se cada movimento precisasse pedir permissão ao corpo. Renato colocou um copo d'água à frente dela. Mas a mãe nem tocou. Mantinha as mãos entrelaçadas, os dedos trêmulos. Mãe, o que realmente aconteceu? Ele perguntou com calma, sentando-se de frente para ela. Olívia abriu a boca, mas a resposta não veio. Havia medo ali, um medo treinado, daqueles que toma forma com o tempo. Não quero que você brigue com ela por minha causa, disse enfim. Carolina é sua namorada, Renato, e eu não quero ser motivo de separação. Essa frase atingiu Renato como algo pessoal, um arrepio, um alerta. Você não é motivo de nada. Ele falou firme. Eu só quero saber o que está acontecendo dentro da minha própria casa. Olívia desviou o olhar, não para fugir, mas para pensar. Porque havia coisas demais para dizer e nenhuma forma suave de dizer. Renato percebeu. A casa, porém, já falava por ela. Ele se levantou devagar e começou a observar cada detalhe ao redor. O tipo de observação que só alguém que cresceu naquele ambiente seria capaz de fazer. Na mesa de jantar, o porta-guardanapos estava virado de ponta cabeça, algo que Olívia jamais faria. No tapete, marcas de pés arrastados.
Perto da parede, um pequeno espelho fora do lugar. Na bancada, a caixa de remédios aberta. Remédios de pressão. Renato se virou para Olívia. Você passou mal? Perguntou apontando para a caixa. Ela hesitou. E hesitar já era resposta suficiente. Foi só um susto, murmurou. Nada grave. Renato fechou os olhos por um segundo. A voz da mãe estava mais baixa, como se temesse ser ouvida, e a ausência de Carolina tornava isso ainda pior. Sentou-se novamente. Mãe, isso aconteceu só hoje? Perguntou, sem elevar o tom. O silêncio que veio depois foi o tipo que envelhece anos em segundos. Olívia respirou fundo, mas ainda assim sua voz saiu como um fio. Renato, não quero que você pense mal dela. Ela às vezes se irrita, coisinhas pequenas, nada que eu não suporte. Renato encostou as costas na cadeira, incrédulo. Nada que eu não suporte, como se fosse normal, como se fosse aceitável. Ele não interrompeu, apenas ouviu. Olívia continuou buscando palavras como quem pisa em solo quebradiço. Sabe como é, meu filho? Carolina é jovem, tem uma personalidade forte. E eu sou mais devagar, atrapalhada. Às vezes ela perde a paciência. Só isso. Renato apoiou os antebraços sobre a mesa e se inclinou. Ela te insultou antes? Olívia apertou os lábios e aquele gesto mínimo revelou tudo que ela tentava esconder. Ela fala alto às vezes, disse, tentando transformar dor em trivialidade. Mas nunca nada demais. Hoje ela estava nervosa porque queria deixar tudo perfeito para sua chegada. Eu devo ter atrapalhado. E ali estava a verdade, fragmentada, mas clara. Não era a primeira vez, não era isolado, não era pequeno. E o pior, Dona Olívia tentava justificar a agressão de Carolina como se a prioridade fosse proteger o filho de um desgosto. Renato massageou a testa, respirando fundo. Mãe, começou com a voz pesada. Você sabe que isso não está certo, né? Ninguém tem o direito de falar assim com você. Nem eu, nem ela, nem ninguém. Ela sorriu, um sorriso frágil, antigo. Eu sei, meu amor, mas eu não queria atrapalhar sua vida. Renato sentiu algo dentro dele quebrar. A mãe dele, que sempre foi sua força, seu porto seguro, estava ali pedindo desculpas por sofrer, pedindo desculpas por tentar evitar que ele sofresse junto, se diminuindo por alguém que ele trouxe para dentro de casa. A culpa veio como um peso quente no peito. Mãe, ele murmurou, pegando as mãos dela com as duas. Você devia ter me falado. Eu tentei, Renato, confessou num fio de voz. Mas você parecia tão feliz. E eu pensei que fosse exagero meu. Pensei que era só ciúme, que eu estava sendo boba. Renato balançou a cabeça. Ciúme não faz ninguém tremer assim. Olívia fechou os olhos, vencida pelo cansaço, pelas semanas que calou, pela lealdade que carregou sozinha. Renato se levantou e atravessou a sala novamente. Na prateleira, encontrou o xale azul que trouxera na viagem, ainda dentro da sacola. Tirou-o devagar e colocou sobre os ombros da mãe. Olívia sorriu, surpresa. Obrigada, meu filho, é tão lindo. Renato parou diante dela com uma determinação nova no olhar. Amanhã eu vou conversar com Carolina. De verdade. Olívia arregalou os olhos assustada. Renato, por favor, não quero confusão. A confusão já existe, mãe, respondeu com firmeza. Eu só não estava vendo. Ela suspirou, resignada, compreendendo que desta vez não conseguiria protegê-lo da verdade. Renato caminhou até a porta e a trancou corretamente, 2 vezes, como a mãe sempre fazia. Depois, apagou as luzes da sala, deixando apenas o abajur aceso, criando um ambiente mais calmo. Descansa, disse, tocando o ombro dela com carinho. Eu estou aqui, e amanhã nada vai continuar igual, eu prometo. Olívia baixou os olhos emocionada. Renato, porém,
Manteve o olhar firme, porque a casa falava sozinha, e ele finalmente estava ouvindo. A manhã seguinte nasceu com um silêncio estranho. A casa parecia conter a respiração, como se tivesse medo de fazer barulho demais. Renato passou a noite em claro. Não conseguia dormir. A imagem de Carolina humilhando sua mãe reaparecia em flashes curtos, cortantes. A frieza, o dedo apontado, a forma como Olívia encolheu o corpo. Nada disso parecia sair da sua cabeça. Quando o relógio marcou 8 da manhã, ele desceu as escadas, sentindo o peso de uma responsabilidade nova, a de enxergar coisas que antes ignorava. Olívia estava na cozinha, preparando café. Movimentos delicados, silenciosos demais. "Bom dia, meu filho", disse, sem virar o rosto. Renato se aproximou. "Mãe, você dormiu?" Ela sorriu rápido, pequeno demais para ser verdadeiro. "Dormi sim, estou bem. Não se preocupe. Aquilo ontem foi um mal-entendido." Renato sentiu o estômago apertar. Ali estava a primeira camada da ferida, a tentativa imediata de minimizar tudo. Mas antes que ele pudesse insistir, a campainha tocou. Olívia estremeceu. Um tremor mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para Renato entender que ela sabia exatamente quem era. Ele caminhou até a porta e respirou fundo antes de abrir. Carolina estava ali, e diferente da mulher agressiva da noite anterior, agora parecia saída de uma propaganda de perfume. Vestido claro, cabelo arrumado, maquiagem suave, um bolo na mão, como se fosse visita querida da família. "Bom dia, meu amor", disse com um sorriso doce, tão doce que chegava a ser ácido. "Ontem nós dois estávamos cansados. Eu vim me desculpar. Posso entrar?" Renato não respondeu de imediato. Observou cada microexpressão dela, cada gesto ensaiado. Carolina não esperou autorização. Entrou. "Bom dia, dona Olívia", disse, como se a noite anterior não existisse. "Eu trouxe aquele bolo que a senhora gosta. Fiz especialmente para você." Olívia recuou um passo desconcertada. Seu olhar vacilava entre o medo e o desejo desesperado de evitar briga. "Obrigada, Carolina", murmurou. Carolina avançou mais um passo, tocando de leve o ombro da sogra. Um toque gentil demais para ser verdadeiro. "Sobre ontem", começou ela, com um suspiro teatral. "A senhora sabe como eu fico estressada com coisas pequenas. Eu exagerei, claro, mas juro que não quis magoar." Renato cruzou os braços. "É mesmo?" perguntou com voz baixa. Ela se virou para ele, rápido, sorrindo. "Claro, meu bem. Você sabe como eu sou intensa, mas eu jamais desrespeitaria sua mãe. Ontem ela interpretou errado, e eu também. Ontem eu vi." Renato interrompeu. Carolina piscou surpresa. Perdeu um pouco o ritmo. "Amor, você sabe que sua mãe sempre teve certa sensibilidade. Às vezes, ela se ofende sem querer." Ela escolheu as palavras com cuidado. Olívia abaixou o rosto imediatamente, um gesto automático, quase condicionado. Renato percebeu. A segunda camada da ferida. Carolina continuou, usando a voz suave como lâmina. "Eu sempre tentei me dar bem com ela, você sabe disso. Mas ontem, enfim, ela estava nervosa, eu estava tensa. Acabou saindo coisa que não representava o que eu sinto." Renato a observava em silêncio. Carolina sentiu e então reforçou a performance. "Eu amo a sua mãe", disse tocando o braço de Olívia. "A senhora sabe disso, né?" Olívia abriu um sorriso tímido, desconfortável. "Eu sei", respondeu mesmo que seu corpo dissesse o contrário. Renato deu um passo à frente. "Carolina", disse ele firme, "me explica exatamente o que aconteceu ontem." Ela respirou fundo, preparando a narrativa perfeita. "Ontem", começou, olhando diretamente nos olhos dele.
A sua mãe achou que eu pedi para guardar uma travessa, mas ela guardou a travessa errada e no lugar errado. Eu só fiquei um pouco frustrada, só isso. Sou humana, né? Renato permaneceu calado. O silêncio não ajudou Carolina. Ela começou a se contradizer sem perceber. Eu só falei alto, disse, mexendo no cabelo. Quer dizer, não falei tão alto assim. A sua mãe talvez tenha entendido como se eu estivesse brigando, mas eu não estava. Juro que não estava. Renato ergueu uma sobrancelha. Eu ouvi você dizendo que ela era inútil. Carolina congelou. Por um segundo, sua expressão verdadeira apareceu, seca, irritada, impaciente. Mas durou menos que um piscar. Amor, você sabe como eu falo, disse rindo nervoso. Eu falo sem pensar, foi figura de linguagem. Eu jamais falaria algo assim de verdade. Você me conhece. Renato a encarou por longos segundos. Conhecia? Carolina, percebendo que perdia terreno, mudou a estratégia. Os olhos encheram de lágrimas. Uma rapidez ensaiada, perfeita. Eu estou sendo massacrada aqui, disse ela, voz embargada. Eu errei, tá bom? Mas eu só queria ajudar. A sua mãe sempre me tratou como se eu fosse uma inimiga. Ela nunca gostou de mim. Olivia levantou o rosto de imediato, assustada. Não, disse ela, apressada. Isso não é verdade. Carolina continuou como se não tivesse ouvido. Eu tento me aproximar, tento agradar, mas ela sempre me olha como se eu não fosse boa o suficiente para o filho dela. Você acha justo eu ser julgada assim? Renato cerrou os olhos. Carolina havia feito a jogada mais suja possível. Inverter o papel de vítima. Eu quero entender, disse ele. Você está dizendo que minha mãe te persegue? Ela hesitou. Olhou para ele, olhou para Olivia, olhou de volta. Eu sinto que ela não gosta de mim, disse, baixando a cabeça num gesto calculado. Mas eu sempre tentei, Renato. Sempre. Renato respirou fundo. A forma como ela falava, como modulava o tom, como fingia fragilidade. Tudo parecia um teatro antigo demais para ser convincente. Eu preciso de um tempo, disse ele por fim. Carolina arregalou os olhos. O quê? Preciso pensar, processar, sozinho. A máscara rachou. Por trás das lágrimas falsas, algo frio brilhou. Eu não vou te dar tempo nenhum, disse ela, a voz mais firme do que pretendia. Você está deixando sua mãe virar você contra mim. Isso não vai acontecer, Renato. Não depois de tudo que vivemos. Renato não se alterou. Carolina, por favor, só vá para casa hoje. A gente conversa depois. Ela olhou de um para o outro, o peito subindo e descendo rápido. E então soltou num sussurro carregado. Isso é culpa dela. Olivia levou a mão ao peito, machucada. Renato deu um passo à frente, firme. Carolina, chega! Ela percebeu que tinha perdido. Quebrada entre o teatro e a raiva verdadeira, pegou a bolsa e caminhou até a porta sem olhar para trás. Mas antes de sair, virou o rosto apenas o suficiente para que Renato visse. Apenas ele, o olhar que ela escondia há meses. Frio, afiado, perigoso. A porta se fechou. E o silêncio que ficou não era mais de tensão, era de revelação. Renato virou-se para a mãe que tentava disfarçar o tremor nas mãos. Mãe, o que mais ela fez? Olivia não respondeu, mas naquele silêncio havia uma verdade que começava finalmente a aparecer pelas frestas. E Renato sabia que só havia uma forma de descobrir, entrando mais fundo na escuridão que Carolina vinha plantando naquela casa. A tarde caiu devagar, trazendo com ela uma luz amarelada que deixava a casa parecendo ainda mais quieta do que de costume. O silêncio, porém, não era confortável. Era um silêncio cheio de perguntas e de medo. Renato passou horas andando de um lado para o outro pela sala. A cada passo, notava algum detalhe que antes não via. Um arranhão recente na lateral do armário. Uma almofada completamente fora do lugar. Um vaso torto no aparador.
E, sobretudo, a expressão da mãe, sempre tensa, sempre alerta. Pequenas coisas, mas pequenas coisas falavam. Quando finalmente decidiu sentar, Olivia estava na cozinha, mexendo uma panela, fingindo normalidade como quem tenta manter uma casa inteira de pé com o fio de uma mentira. Renato se aproximou devagar. "Mãe!" chamou, com voz baixa. Ela continuou mexendo a panela, como se não tivesse ouvido. "Mãe, olha para mim." Olivia soltou o ar, colocou a colher de lado e virou-se. O sorriso que tentou formar morreu antes mesmo de nascer. "Meu filho não precisa se preocupar com aquilo. Carolina é impulsiva. Só isso." Renato encostou as costas no balcão, cruzando os braços. "Mãe, eu ouvi ela te chamando de inútil." Olivia baixou os olhos. Ela não quis dizer nesse sentido. Foi um momento, um estresse. Quantos momentos desses aconteceram? Olivia demorou demais para responder, e esse atraso doeu mais do que qualquer palavra. "Poucos", disse por fim sem convicção. Renato se aproximou. "Desde quando ela fala assim com você?" Ela recuou meio passo, como se aquela pergunta fosse grande demais para carregar. "Não sei. Coisas de mulher, Renato. Às vezes uma fala torta, um mal-entendido. Nada tão grave. Um copo quebrado escondido atrás do buffet também é mal-entendido?" Ele rebateu, firme, mas sem elevar o tom. "Ou a toalha caída no corredor, ou a forma como você treme quando alguém toca a campainha." Olivia abriu a boca, tentou responder, mas nada saiu. Renato se aproximou ainda mais, agora com uma ternura que não conseguia mais segurar. "Mãe, olha para mim", pediu, tocando a mão dela. "Eu sou seu filho, eu preciso saber." Foi então que a primeira rachadura apareceu. Olivia desviou o olhar e engoliu em seco. Um gesto pequeno, mas carregado. Ela às vezes é dura, admitiu. Mas nunca passou disso. Renato não acreditou. Não porque duvidasse da mãe, mas porque o corpo dela dizia outra coisa. Os ombros encolhidos, a voz fraca, a maneira de se desculpar pelo que não devia. Ele respirou fundo. "O que ela fazia, mãe?" insistiu, agora com mais gentileza. "Você não precisa proteger ninguém, nem ela, nem a mim." Olivia respirou fundo, como quem toma coragem em goles pequenos. E então, num fio de voz, murmurou. "Às vezes ela levantava o tom." Começou. "Dizia que eu atrapalhava, que eu era lenta, que fazia tudo errado, que eu estava me intrometendo no relacionamento de vocês." Renato fechou os olhos dolorido, mas ela continuou. "Um dia, ela me disse que, se eu continuasse me metendo, você se cansaria de mim. Disse que me colocaria no asilo, que você ficaria do lado dela porque mulheres jovens têm mais a oferecer, que mães acabam ficando para trás." Renato sentiu algo quente subir pelo peito, raiva silenciosa, mas não interrompeu. "Eu achei que ela estava só insegura", Olivia disse, tentando justificar o injustificável. "Não queria causar brigas entre vocês. Já basta as brigas que você teve com seu pai por minha causa. Eu não queria que você repetisse isso com alguém que ama." Renato abriu os olhos e havia neles uma dor funda. "Mãe", disse com a voz pesada. "Isso nunca deveria ter acontecido. Nunca." Ela sorriu fraco. "A gente suporta certas coisas quando acha que é pelo bem dos filhos." Renato aproximou-se, tocando o rosto dela. "Não às minhas custas", afirmou. "Nunca mais." Olivia segurou a mão do filho, finalmente se permitindo mostrar a tristeza que escondia havia meses. "Eu só não queria te perder. Você estava cego por ela", confessou. Renato sentiu o coração apertar de um jeito quase físico. E naquele exato segundo, a campainha tocou. Um toque seco, rápido, sem hesitação. Os dois se entreolharam. "Não abre",
disse Olivia instintivamente, mas era tarde demais. Pela porta de vidro da sala, dava para ver uma silhueta conhecida, Carolina. Renato caminhou até a porta com passos firmes, sentindo que aquela conversa estava prestes a mudar tudo, de forma definitiva. Quando abriu a porta, Carolina entrou sem pedir licença, sem controlar o tom de voz, sem máscara alguma. A gente vai resolver isso agora, Renato. Eu não vou deixar sua mãe destruir nosso relacionamento. Renato deu um passo para trás, incrédulo. Carolina estava totalmente fora de si. E naquele momento, tudo que ela tentou esconder, finalmente começou a aparecer sem véus. Era o início do fim. E ela não percebia. Ainda. Carolina entrou como uma tempestade atravessando portas, sem pedir permissão, sem medir consequências, sem sequer perceber que ali dentro o clima já não era mais o mesmo. Olivia recuou instintivamente, quase se escondendo atrás da mesa, e isso, por si só, já dizia tudo sobre os meses que aquela casa tinha suportado. Você não atendeu minhas ligações, Carolina disparou, a voz carregada, quase metálica. E agora fica fazendo DR comigo, na frente da sua mãe? É sério, Renato. Ela falava rápido demais, como quem tenta dominar o ambiente pela velocidade. Renato permaneceu imóvel, sem ceder 1 centímetro ao caos dela. A gente precisa conversar, disse, firme, sem elevar o tom. Carolina riu. Um riso curto, nervoso, sem humor. Claro que precisa. Porque sua mãe resolveu fazer cena. Ela apontou para Olivia sem qualquer pudor. Renato, ela está te manipulando. Ela sempre fez isso. Olivia engoliu seco, mas permaneceu calada. Renato não se moveu, mas a expressão dele mudou. Um traço duro tomou o maxilar, algo que Carolina não estava acostumada a ver. Carolina, não fala assim com a minha mãe. O silêncio que tomou a sala foi novo. Um silêncio que fez Carolina hesitar por meio segundo, como se finalmente percebesse que o terreno sob seus pés estava diferente. Mas ela não recuou. Eu falo como eu quiser, rebateu, batendo a mão no peito. Quem vive com você sou eu. Quem te entende sou eu. Quem estava com você quando ninguém mais estava fui eu. E agora ela quer te virar contra mim? Renato deu um passo à frente. Não para intimidar, para encerrar. Você está completamente fora de controle, disse sem agressividade, mas com precisão cortante. Carolina arregalou os olhos. Fora de controle? Eu? Ela gesticulou, rindo de incredulidade. Você não tem ideia do que sua mãe fez hoje. Ela distorceu tudo, Foi você quem gritou com ela. Renato interrompeu direto. Foi você quem a humilhou. Foi você quem a insultou. Carolina piscou rápido, como se tentasse encontrar alguma versão que pudesse encaixar. Eu estava nervosa, rebateu, tentando mudar de estratégia. Você sabe como eu estou estressada com o nosso relacionamento, com seu trabalho, com essa distância. Eu estou fazendo de tudo para dar certo e você... Fazer de tudo para dar certo não inclui maltratar ninguém, e muito menos minha mãe, disse Renato. Carolina abriu a boca, mas não encontrou palavras. Então usou outra arma, lágrimas, forçadas, ensaiadas, convenientes. Renato, ela começou com a voz embargada. Eu estou lutando por nós, e você está me tratando como inimiga. Tudo por causa dessa mulher que tem ciúmes de mim desde o início. Olivia levou a mão ao peito, machucada pela acusação. Renato respirou fundo, profundamente. Carolina, disse, e dessa vez a voz dele estava imóvel, como pedra. Você não vai falar assim dela. É isso! Carolina levantou os braços, exasperada. É sempre ela sempre vem primeiro. Foi aí que uma coisa quebrou dentro de Renato. Não algo explosivo, mas algo silencioso e definitivo.
Ele percebeu naquele instante que Carolina nunca entenderia aquele amor. O amor simples, cuidadoso, incondicional. O tipo de amor que construía um lar de verdade. Carolina enxergava rivais onde só havia afeto. Enxergava a ameaça onde só havia proteção. Carolina... Ele disse devagar para que ela não pudesse fingir que não ouviu. Eu não sou mais o homem que deixa passar esse tipo de coisa. Ela franziu o rosto. Como assim? Renato inspirou fundo e soltou. A gente terminou. O silêncio que veio não foi um silêncio natural. Foi um silêncio pesado, brutal, como se a casa inteira tivesse parado para testemunhar. Carolina congelou, depois riu de nervoso. Não, você está cansado. Você não está pensando direito. Isso é influência dela. Não é influência de ninguém. Renato cortou. É decisão minha. Você vai me trocar por essa velha inútil? Carolina gritou, perdendo a máscara por completo. Olívia levou a mão à boca, horrorizada. Renato deu um passo à frente, os olhos endurecendo de um jeito que Carolina nunca tinha visto. Nunca mais repita isso. Carolina sentiu o impacto. Recuou. Perdeu o ar. Mas ainda tentou, sempre tenta, encaixar as palavras que pudessem virar o jogo. Eu te amo, Renato, disse a voz trêmula, desesperada agora de verdade. A gente construiu tanta coisa juntos, você não pode simplesmente... Não foi amor o que você fez aqui? Ele respondeu calmo, porém devastador. Foi abuso, foi crueldade, foi desrespeito, e isso não tem espaço na minha vida. Carolina olhou ao redor, como quem tenta fugir de uma realidade que já a alcançou. Eu só estava insegura. Eu tive medo de te perder. Ela te controla, Renato. Minha mãe nunca me afastou de ninguém. Ele falou com a voz firme. Quem fez isso foi você, e agora acabou. Carolina ficou muda. Os olhos marejaram pela primeira vez de verdade. Não por arrependimento, mas pela perda do controle. Ela pegou a bolsa com mãos trêmulas, tropeçando no próprio salto enquanto se dirigia à porta. Você vai se arrepender, disse a voz baixa, contida no ódio. Vai ver que ninguém vai te amar como eu. Renato não respondeu. Não precisava. A porta bateu. O som ecoou por toda a casa. E só então, a respiração de Olívia voltou, trêmula, quase em soluços reprimidos. Renato se virou para ela, sem palavras, sem pressa, apenas com a certeza de que aquele momento, doloroso, duro, necessário, tinha finalmente acontecido, e que agora o que vinha pela frente só poderia ser verdade. A porta havia sido fechada há poucos minutos, mas ainda parecia vibrar no batente, como se a casa inteira estivesse tentando expelir o último resto da presença de Carolina. O ar, antes pesado, começou a se acomodar devagar, como se finalmente respirasse depois de meses preso. Olívia continuava perto da mesa, com as mãos apoiadas no tampo, os dedos entrelaçados de um jeito que denunciava o esforço para não tremer. Renato se aproximou sem fazer barulho, como quem não quer assustar alguém ferido. Mãe, disse, bem baixinho. Ela levantou os olhos devagar e havia neles não apenas tristeza, mas uma mistura complexa de alívio, vergonha e amor. Um amor enorme. Um amor que tenta proteger mesmo quando dói. Filho, desculpa, murmurou, com o olhar que fugia e voltava. Eu não queria estragar nada para você. Eu não queria ser um peso. Renato franziu a testa surpreso. Um peso? A senhora nunca foi um peso. Ela esboçou um sorriso triste. É que, quando ela começou a me tratar assim, eu pensei que talvez fosse eu quem estava exagerando, ou ficando sensível demais com a idade. E ela dizia coisas que me confundiam. Eu achei que o problema era eu. Renato sentiu um aperto no peito. Um aperto que vinha de culpa, de ternura e de algo mais profundo. O reconhecimento de como o abuso psicológico
age em silêncio. Mãe, ele tocou de leve a mão dela. A senhora não merecia nada daquilo. Olívia olhou para ele como quem finalmente permite ouvir algo que desejou por muito tempo, mas não tinha coragem de admitir. Eu só suportei porque achei que você estava feliz, confessou. Eu não queria ser motivo de briga entre vocês. Não queria te afastar dela, e também porque eu já vi esse tipo de comportamento antes. Renato ergueu o olhar, atento. Antes? Como assim? Ela respirou fundo, cuidadosa. Quando seu pai ficou doente, lembra? Disse com palavras que pareciam prestes a escapar há muito tempo. Ele mudou muito, falava alto, me culpava pelas coisas, e eu me acostumei a engolir certas humilhações, porque tinha medo de piorar tudo. Olívia pausou, escolhendo as palavras. Ela falava com o mesmo tom, o mesmo tipo de desprezo. Eu reconheci. E me senti pequena de novo. Renato fechou os olhos por um segundo, sentindo o mundo se reorganizar inteiro por dentro. Não era fragilidade, nem covardia. Era trauma. Era memória. Era a marca silenciosa que alguém leva e tenta esconder para não preocupar quem ama. Ele apertou a mão da mãe com delicadeza. A senhora nunca mais vai passar por isso, disse. E a firmeza não veio em forma de promessa, mas de convicção. Olívia sorriu pequeno, como quem finalmente acredita. A casa, aos poucos, foi retomando seu tom habitual. Renato preparou um chá para a mãe e ficaram sentados na varanda quando a tarde começou a cair. O silêncio agora era outro, não pesado, mas leve. Um silêncio que traz descanso. Sabe, meu filho, disse Olívia, olhando o céu que mudava de cor. Às vezes, a gente se apega à imagem que faz das pessoas. Acha que amor é aceitar tudo. Mas amor de verdade, esse só existe onde há respeito. Renato ficou refletindo por um longo tempo. Engraçado, ele disse. Eu passei meses achando que a Carolina era alguém incrível e que a senhora é quem estava implicando sem motivo. Mas hoje eu percebi que algumas pessoas escondem a melhor parte de si na simplicidade e outras escondem o pior atrás de um sorriso bonito. Olívia assentiu, com uma lucidez tranquila. É que tem gente que brilha por fora, mas apaga a gente por dentro, respondeu. E tem gente que ilumina tudo, mesmo sem fazer esforço. Você precisa sempre escolher quem te deixa em paz. Renato olhou para ela com carinho profundo. A mãe. A mulher que o criou com dignidade, que enfrentou dores calada para não machucar ninguém, que aguentou o que não merecia para proteger o filho. A senhora sempre foi meu porto seguro, ele disse, quase num sussurro. Olívia apertou sua mão. E sempre vou ser. Até quando você não precisar mais? Respondeu sorrindo. Mas é bonito te ver enxergando com o coração, meu filho. O sol finalmente se escondeu, tingindo a casa com um dourado suave. Era como se, só agora, depois de tanta tensão, o lar voltasse a reconhecer quem realmente o habitava. Renato respirou fundo, sentindo uma leveza rara. Algumas dores servem para abrir os olhos. Algumas perdas servem para revelar aquilo que sempre esteve ali. E algumas máscaras. Algumas máscaras só caem quando a verdade tem coragem de ficar. A última frase ecoou dentro dele como um entendimento novo. Algumas máscaras caem cedo demais, outras tarde demais, mas todas caem diante de quem enxerga com o coração. Às vezes, a vida não avisa quando vai virar pelo avesso, não manda sinal, não prepara terreno. Ela simplesmente coloca diante de nós aquilo que sempre esteve ali, escondido atrás de gestos, silêncios e sorrisos ensaiados. Renato chegou mais cedo de viagem achando que seria apenas um dia comum. Mas foi justamente naquele dia, naquele minuto, naquele segundo que a verdade decidiu aparecer. E a verdade, quando chega, nunca chega devagar.
Ele descobriu que o amor não se mede pelo que alguém diz na frente dos outros, mas pelo que essa pessoa faz quando acha que ninguém está vendo. Descobriu também que não existe relacionamento saudável quando alguém precisa diminuir outra pessoa para se sentir maior. E, acima de tudo, descobriu algo que a vida tenta ensinar a todos nós em algum momento: que o brilho de alguém jamais deve apagar a luz de quem sempre esteve ao nosso lado. Carolina saiu daquela casa, mas o estrago que deixou serviu como espelho, doloroso, necessário, transformador. Olívia, com sua doçura e coragem silenciosa, mostrou que até os corações mais fortes podem ser feridos, mas nunca destruídos. E Renato entendeu que quem ama de verdade não sufoca, não humilha, não controla. Quem ama, soma. No fim, ficou apenas o essencial: uma casa em paz, uma mãe que voltou a sorrir e um homem que finalmente entendeu que respeito não é detalhe, é fundamento. Porque o tempo pode até esconder algumas máscaras, mas cedo ou tarde, todas caem. E só permanece na vida da gente aquilo que é verdadeiro. Agora eu quero saber de você. Você acha que Renato fez certo ou que Carolina merecia uma segunda chance? E mais, no lugar da dona Olívia, teria tido forças para contar a verdade antes? Ou o medo de destruir o relacionamento do próprio filho e a vergonha de estar sofrendo tortura psicológica dentro da própria casa também teria te silenciado? Me conta aqui nos comentários. Aproveita e me diz também de qual cidade você está me assistindo. E se você gostou dessa história, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as próximas e compartilha este vídeo com alguém especial. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima história.